Muito bem, irmãos. Nós estamos aqui trabalhando a metodologia e eu tinha dito para vocês que desde o início é importante saber como o trabalho vai ser avaliado, como a sua dissertação, o seu projeto de pesquisa, né, o que te interessa para a banca de avaliação, né, o que está acontecendo com você, né? Então, esse momento é para pensarmos nisso. Estou falando isso desde o início para que você tenha foco e direção no que você está fazendo. Então, nós chegamos a dizer que o tópico, né, que foi selecionado, foi demarcado, ele será pensado se ele é significativo, se a forma da apresentação dele é apropriada e se aquilo que foi colocado no seu tópico de pesquisa, né, se isso realmente é útil, se é bom, se condiz com o trabalho de pesquisa, né? Isso é o mesmo que dizer bem assim, o projeto de pesquisa foi baseado cientificamente? Essa aqui é a grande questão. A afirmação que você fizer como seu problema de pesquisa, seu objetivo e a aplicação que você está dando ao que você está falando, as hipóteses que você tem levantado para ver se ela confirma por meio da sua pesquisa, por meio da sua produção e análise, né? E a sua afirmação teórica, né? O centro da sua afirmação teórica, essas coisas foram formuladas de uma forma clara, estão escritas sem ambiguidade, essas coisas se relacionam umas com as outras de uma forma que o seu trabalho seja uma unidade, as suas ideias estão concatenadas de forma que quem olha para a sua afirmação de problema, o problema que você quer resolver, olha para os seus objetivos, olha para as hipóteses que levou você a levantar a sua pesquisa e a base que você está dando teórica, né, os teóricos que você está apresentando, né, com o objetivo de solucionar o seu problema, essas coisas formam uma unidade. Quem lê percebe que tem início, meio e fim. Então, você não pode acabar um capítulo de escrita sem esse capítulo estar ligado com o próximo capítulo. Você tem que ter os objetos de interligação, para que não seja um trabalho estanque. Às vezes a gente lê um trabalho, né, o trabalho de pesquisa até é bom, mas o primeiro capítulo não tem nada a ver com o segundo, que não tem nada a ver com o terceiro. Ou tem a ver, mas não foi passado como ele tem a ver. Você compreende o que eu quero dizer? Então, a afirmação que você está fazendo, científica, é uma afirmação lúcida, clara, perceptivelmente clara, que alguém que leia possa aproveitar isso como saber. Então, é isso que interessa quem está avaliando. E deve interessar você também, porque você está apresentando não apenas para ser avaliado, né, o que é muito importante, mas você está apresentando para ser entendido pelos seus pares, né, pelas pessoas que vão pesquisar pelo mesmo tema, temas similares, paralelos, né, e que você produza algo que seja útil, né. O seu estudo, o estudo que você está levantando, tem um controle bom da sua base teórica, ou seja, você como pesquisador, aquilo que você está falando é reconhecido por quem lê que você tem um domínio da sua base teórica. Então, quando você escreve, você precisa falar alguma coisa sobre teoria. Fulano de tal diz no seu trabalho, né? A pesquisa tal levantou essas questões que eu estou percebendo dessa forma, que se aplica, que não se aplica, que essa teoria é útil para discernir isso, aquilo e aquilo outro. Compreende? Então, você tem domínio da sua base teórica, e se você tem esse domínio, você tem que colocar esse domínio na escrita, para não ficar somente os assuntos, os temas, sem demonstração de sabedoria. Você precisa demonstrar sabedoria. Você fala, mas eu sou humilde, não gosto de demonstrar sabedoria. Seja humilde antes e depois, mas naquele momento da escrita,
você precisa demonstrar alguma coisa do que você é, do que você entende e a que você veio. Compreende o que eu quero dizer? Eu não estou aqui pregando a favor da arrogância. Não. Precisamos ser humildes, porque a gente não sabe assim grande coisa, né? No grande saber científico ao nosso redor. Mas alguma coisa você sabe. Você tem que dizer o que você sabe e o que isso está interagindo teoricamente, entendeu? Com o pensamento científico. Então, o método de pesquisa que você escolheu, ele é adequado? Ele foi selecionado de uma forma crítica, de uma forma responsável, de forma que você possa descrever isso de uma forma lúcida e clara, de uma forma perceptível do que você quer dizer? O seu trabalho, ele controla adequadamente os métodos e as técnicas científicas, do método científico, a técnica que você está usando, você está fazendo isso de forma correta? A contribuição que você está apresentando com o seu trabalho é relevante? Isso está claramente demonstrado? Se você está envolvendo o seu trabalho, né, na pesquisa, seria bom que tivesse alguma coisa multidisciplinar ou que tange ao multidisciplinar, mas esse processamento científico, o conteúdo dele e a contribuição que o seu trabalho faz para o universo da ciência, é bom que seja dito, né? O trabalho seu é sistemático, ele está logicamente desenvolvido, ele está suficientemente bem estruturado, há equilíbrio nas afirmações, a análise que você faz suporta as afirmações que você está dizendo. Porque se você faz uma afirmação, você precisa ter uma base adequada de raciocínio para que aquela afirmação permaneça, né? Para que aquela afirmação se firme, ou para que ela seja analisada com uma dúvida razoável, né? Então, os capítulos que você escrever, eles formam essa unidade significativa que vai levar alguém que lê a perceber essa estrutura, essa sistematização e a lógica que você está desenvolvendo. O conteúdo que você apresenta tem revelado um conhecimento aprofundado do seu campo de pesquisa. Então, é isso que se espera da pós-graduação, né? Então, a sua escrita ela é importante para contribuir, para somar com a ciência, com o saber. Então, você tem dado a entender no que você está escrevendo, no que você está pesquisando, que você é capaz de interpretar e de argumentar de forma científica, discutir cientificamente, criticamente, diferentes pontos de vistas, diferentes teorias, e você pode indicar e fornecer uma base para a sua própria opinião. E eu quero deixar claro, você tem que ter a sua opinião, né? O seu trabalho, o trabalho de pós-graduação, o pesquisador tem que se mostrar. Não é apenas o que o outro diz, né? Você não está fazendo uma compilação, você está fazendo um trabalho científico, está contribuindo com o teu saber. Então, essa questão é muito importante. Você está conseguindo transmitir a sua própria opinião, as suas próprias afirmações, estão sendo construídas, é relevante, com base no que você tem visto, estudado e aprendido. Então, você caminha o seu trabalho desde a introdução, né, os seus capítulos, até chegar na sua conclusão. Você vai concluir como um corolário daquilo tudo que você viu, estudou e está apresentando agora, né? Então, isto que você está falando reflete claramente o seu estudo, a essência do seu estudo. Isso reflete a ideia do seu estudo, o significado do seu estudo, o significado relativo ao que você estudou, está sendo apresentado também brevemente, né? Então, isso tem a ver com aquela parte inicial, né? O resumo inicial que você faz antes da sua introdução, né?
gente vai trabalhar com isso aí um pouco mais, né? Mas aqui eu quero dizer como se faz, né? Nessas aulas eu vou dizer, né? Como apresentar isso, né? Desde o início, desde o título, né? Como fazer a sua introdução, como fazer o seu resumo do seu tema, né? Não é como fazer, é o que fazer, né? E vou te dar ideia do como fazer, mas isso é uma criatividade sua, né? Que eu quero contribuir aqui, né? Não quero coibir a sua ideia, porque eu quero que você dê ideias novas, eu quero ler o seu trabalho, você compreende? E outras pessoas querem ler. Então, é importante saber qual é o significado que você quer dar àquilo, e se você é capaz de dizer em poucas palavras qual o significado que você está dando ao que você pesquisou. E em que isso é relevante para quem vai ler, né? As conclusões que você fizer, elas se encaixam com a afirmação do seu problema? Eu, quando estou participando de banca de avaliação, a primeira coisa que eu leio é o título, porque o título é uma promessa, né? Então, no título, você promete que tem um conteúdo ali. Então, eu leio o título. Aí, eu vou direto para o seu abstract, porque eu quero saber qual é o seu resumo de ideias, né? Se aqui eu tiver bem direitinho, bem resumido direitinho, eu vou saber o que você está apresentando no seu trabalho. Aí eu vou para a sua introdução. Na introdução tem as suas promessas. Nesse trabalho está sendo dito isso e isso. No primeiro capítulo eu vou falar sobre isso. No segundo eu vou falar sobre isso. Então você vai dizer o que você está prometendo fazer. Aí antes de eu ler o meio, eu como avaliador, quando eu sou na banca, o que eu faço? Eu vou lá para a conclusão. Antes de chegar no meio. Aí eu vejo na conclusão se a conclusão tem a ver com o que você disse na introdução, com o seu título e com o que você colocou no seu resumo, no seu abstrato. Então, quando eu olho para isso, eu falo, vale a pena ver o meio. Eu não sei se você está conseguindo compreender o que eu estou querendo dizer, porque eu estou querendo apenas te ajudar, né? Ajudar você a entender o que o leitor quer saber. E a gente escreve para leitor, eu sou um escritor, eu tenho livros publicados, né? Então, quando eu escrevo, eu não quero que aquele livro fique numa estante parado, eu quero que alguém leia, tenha ideia e produza em cima daquilo, né? Então, quando eu faço isso estritamente pensando no leitor. Então, o trabalho de dissertação, ele precisa ser um trabalho de redação. Escrever é reescrever. Escrever é interpretar a si mesmo. E reescrever, e editar. Ok? Precisa haver uma edição para que aquilo seja publicável. Então, isso tudo é muito importante, né? Então, uma pergunta que se faz é se você fez, quando você está fazendo a sua conclusão, se você fez recomendações significativas que podem ser utilizadas para alguém continuar os estudos, ou você mesmo, né? Ou você acabou a pesquisa e pronto, né? Se é uma pesquisa científica, ela nunca está completamente terminada, ela vai continuar. Então, existe mais alguma questão a ser respondida? Algo que você mesmo pode apresentar, que você queira continuar? Isso que você está apresentando no seu trabalho de pós-graduação, você quer usar no seu trabalho de mestrado, na pós-graduação estricto sensu? Você quer apresentar isso no doutorado? Você está puxando isso para um pós-doutorado? Você está com ideias que têm uma continuidade? Então, essas recomendações, se elas são significativas, elas são importantes para quem lê. Você fornece soluções que sejam significativas e convincentes para a solução do problema que você apresentou. Então, se o problema foi bem apresentado, então as pessoas que leem estão atrás de saber qual é a solução que você deu. E essa solução tem a ver com a sua base teórica e com as suas opiniões que estão embasadas, que são pesquisadas, que têm fontes de consulta e que você está chegando agora às devidas conclusões. Então, se você faz tudo isso, né? Se tudo isso está diante de você, isso está trabalhando, né? Tá agindo em você, então você tem dado uma atenção devida à validade interna dos resultados da sua interpretação, né?
e essa validade pode ser vista externamente também, você dá atenção ao que você está falando, tem a validade, então quem lê quer saber. O trabalho que você está fazendo é original? Ele mostra, ele exibe, ele apresenta originalidade em relação à recuperação e ao desenvolvimento do conhecimento? Como eu disse, eu estou dando uma aula aqui para você. Imagina quantos livros eu li para dar essa aula, né? Então tudo isso tem base, né? Eu estou falando aqui, mas quando eu escrevo, eu digo de onde que veio, né? Às vezes eu não sei de onde que veio. Eu falo, oh, Jesus, essa construção não é minha, de onde que veio isso? Aí eu começo a procurar. Aí eu falo, achei. Aí eu releio. E aquilo cresce em mim uma nova interpretação. Então, você precisa validar, entendeu? Validar aquilo que você está trabalhando, né? Como eu sou um crente, né? Eu acredito em Jesus Cristo, muita coisa que eu digo tem base em Jesus, né? Você fala, mas eu estou fazendo trabalho de ciência. Eu sei, mas muita coisa que eu digo tem base em Jesus, porque eu sou um crente, eu tenho uma fé, né? Eu sou um adorador do Senhor Jesus. Então, às vezes, eu falo assim, isso foi dito por Jesus, ou por um apóstolo dele. Eu vou para a Bíblia e referendo, isso está no texto tal, entendeu? E é interessante que quem lê fala assim, uau, tem uma base religiosa aqui, tem uma base de crença. Isso será que pode ser contrastado com outras crenças? Então, o próprio fato de eu dizer da onde veio aquilo, mesmo que seja uma crença religiosa minha, vai dizer qual é o âmbito, da onde eu tiro isso. Eu tenho chamado isso durante os anos, né? A gente cria termos, né? Quando a gente é professor há muitos anos, acaba criando os próprios termos, né? Mas eu chamo isso de jaez. Jaez é sobre qual base está assentado o seu pensamento e a sua cultura. Entendeu? Qual é a base? Qual é a sua jaez? Entendeu? Então, isso não tem problema nenhum você dizer. Importa saber, porque isso é contexto, né? Eu gosto muito de saber contexto social, qual é o contexto do seu trabalho, qual é o contexto da sua coletividade, onde isso ocorreu, como ocorreu, da onde vem, quais ideias que estão relacionadas. Então diga, agora diga com base científica, né? Diga de forma crítica. Não pode ser uma fé cega. A fé cega não serve nem dentro da igreja, né? Aquilo só atrapalha. A fé tem que ser inteligente. O seu trabalho tem que ser inteligentemente colocado, mesmo que você apresente algo que é apenas uma crença sua. Com o melhor da minha crença, eu penso que tal. Como disse o Cristo, Mateus tal, eu tenho olhado na minha coletividade e visto que muitas das crenças tal. Seria bom que, porque fulano de tal disse, e eu estou vendo, verificando, estou chegando à conclusão que, e aí eu vou colocar o meu trabalho. Se você está trabalhando em missiologia, que é o nosso caso aqui, né? Outras pessoas estão participando da aula, mas tem outros pensamentos, outras ciências, né? Mas se é um pensamento missiológico, você está estudando, né, como se dá a missão de forma científica, crítica, né? Você está vendo como a missão acontece, então é bom que você tenha uma base teológica. Se eu leio um trabalho missiológico, eu espero que você diga qual é a sua base teológica, e não só bíblica, ou seja, tem que ter um pesquisador aí por trás. Está baseado em quem? Com quem você dialoga teologicamente? Então diga quem é esse autor, entendeu? Coloque alguma citação dele, algo que seja significativo, e desenvolva um pouco do pensamento para a gente saber qual é a sua base teológica. A gente estava vendo um trabalho histórico de um grande pesquisador, né? Ele foi um batista, mas contribuiu também para a igreja presbiteriana, né? E quando estávamos lendo, né? Falei assim, nossa, ele não tem um livro que ele escreveu, mas ele tem hinos. Então nós vamos atrás da hinologia dele. E na hinologia, ele demonstra qual é a teologia dele. Então, pelos hinos que ele traduziu, na época que ele traduziu, e pelos hinos que ele produziu, a gente pode chegar a uma conclusão, eu estou falando de Salomão Ginsburg, né? A gente pode chegar a uma conclusão
de qual a teologia dele, né? Mas ele é uma pessoa antiga, então eu tenho que pensar, né, lá no início do século 1900, eu tenho que pensar como as coisas aconteceram, né? E aí eu preciso investigar. Agora, você está aqui diante de mim, será que você não pode dizer qual é a sua base teológica? Entende? Se for muito relevante você não disser, eu vou procurar para saber onde você se mostrou, né? Para eu saber qual é a sua base. Mas é bom que você diga, ajuda muito, né? Então, o trabalho, ele tem esse desenvolvimento de conhecimento, as partes do trabalho, alguma parte, ou o trabalho como um todo, pode ser publicado, vai haver recomendação para publicação, porque ele se tornou algo relevante para a comunidade científica. O tema do trabalho, ele é filosófico e cientificamente, teoricamente responsável, né? Isto é aplicável no caso que você apresente, né, a contribuição sua, uma boa contribuição, né, essa contribuição, esse conhecimento apresentado fornece prova de pensamento independente, crítico, pessoal, e que você tem uma habilidade para trabalhar, realizar pesquisas independentemente. Você se mostrou mais do que o orientador disse. Você é um pesquisador independente. Então, isso é muito importante, né? Então, tudo isso a gente quer saber, né? Eu penso também fornecer prova de um conhecimento da literatura indicada. Qual é o seu manejo com a literatura pertinente? Você tem conhecimento da literatura? Quem lê tem algum conhecimento. Às vezes o estudante, né, o cientista, ele apenas coloca a citação sem dizer o que ela significa para ele, né? Muitos dos livros que eu estou vendo que a pessoa está usando, eu mesmo li, porque eu sou da área, né? É a minha base de pesquisa também. Às vezes não é minha base específica, porque cada um tem a sua especificidade, mas seria interessante pensar que o orientador e que quem está na banca de exame e quem vai ler o seu trabalho depois tenha alguma base de conhecimento e conheça boa parte dos autores que você está citando. Então, faça isso direito e interprete isso dizendo o que você concorda e o que você não concorda, né? Cite as fontes corretamente, né? Então, você tem domínio da literatura? Você tem usado de forma adequada a quantidade suficiente para que a sua visão de pesquisador e de teórico e de aplicador daquilo, você tem uma base suficiente para indicar que você tem um manejo sobre isso? Aquilo que você apresentou está disponível na bibliografia que você consultou? Está disponível na internet, nos artigos que você consultou? Está disponível em algum lugar? É um e-book que você consultou? É um blog? É uma pesquisa? Uma filmagem que você fez? Uma gravação que você fez de uma entrevista, né? Então, é preciso apresentar isso, né? Então, no caso dos estudos, principalmente os estudos qualitativos, que é como a gente trabalha, né? Foi realizada uma revisão adequada da literatura? Fala, não, meu trabalho não é de revisão de literatura, né? É um estudo de caso. Eu sei, mas você tem que revisar alguma coisa. E isso aconteceu? Você dialogou isso cientificamente? A linguagem, estilo, composição, os cuidados, o acabamento com o seu trabalho é importante. O estilo da escrita e a expressão que você usou está dentro de um padrão científico, lógico, filosófico. O texto pode ser lido facilmente. Por isso que eu digo, faça uma edição. Eu quero dizer uma coisa importante para você. Se você tem recurso financeiro e pode contratar alguém para editar o seu trabalho, pode contratar, não tem problema algum ter um editor no trabalho. Alguém que olhe, que corrija o seu português, corrija a sua língua original,
no caso aqui né, das línguas asiáticas onde estou, né, corrija aquilo de acordo com a língua asiática, corrija o seu inglês. Você convocou alguma coisa de fonte primária, né? Você traduziu corretamente, alguém verificou isso, entendeu? Não tem problema nenhum você fazer uma edição profissional para apresentar o seu trabalho. Você está escrevendo algo que vai ser publicado. Não tem problema nenhum, né? Quer agradecer a pessoa? Coloca o agradecimento no início. Se é só uma pessoa que você contratou, você pagou e não tem relevância apresentar, não precisa. Mas o seu trabalho precisa estar com estilo, a escrita e a colocação de uma forma o mais profissional possível. Então, no que diz respeito ao cuidado técnico, né, você cumpre os requisitos direito do cuidado técnico da apresentação de um trabalho, a página de rosto, a folha de rosto, o índice, as notas que você faz, a sua técnica de referência, os gráficos que você apresenta, figuras que você colocou, tabelas, lista de fontes, essas coisas todas estão direitinho, de acordo com as normas técnicas? Precisa estar. Senão você está diminuindo o valor do seu trabalho, né? O documento contém um resumo, né, na língua em que foi apresentado ou na língua que um outro pode verificar, né? No caso, nós oceanos, pedimos que esse resumo seja em inglês e em espanhol, né? Porque são as línguas que nós temos diálogo, né? Poderia ser outra, né? A impressão, agora, você fazer isso, você tem domínio, faça. Se você não tem domínio, faça e peça para alguém revisar. Alguém que tem domínio, né? Outro dia eu estava fazendo um trabalho perfeito, mas o inglês que foi colocado no Abstract é pior do que o meu. Eu falei, não, você tem que ter inglês melhor do que o meu, não pode ser pior, né? Então, por favor, peça para alguém revisar isso, né? Use os instrumentos, existem hoje aplicativos que podem te ajudar. Não é um aplicativo geral, né? Um Google Tradutor é um aplicativo geral. Ele é bom? Sim, é bom no que ele se refere à objetividade dele. Mas existem aplicativos de gramática que precisam ser aplicados, usados, né? Aplicativo de análise de dados, são muitos aplicativos. Você pode utilizar isso, deve utilizar, mas não deve ficar só nisso. Alguém deve ler. Alguém que é da língua, que tem domínio, deve ler, né? Então, a sua impressão, o seu encadernamento vai estar tudo de acordo com as normas, né? Tudo isso, irmãos, na apresentação do trabalho. Então, os examinadores, eles estão lá, a banca de exame, vai ver tudo isso que eu estou falando, né? Às vezes com misericórdia, às vezes com estrito rigor. Não temos que controlar isso, né? E o importante é que você faça o melhor, né? Ora, todo trabalho que eu faço vai ser corrigido. Alguém vai corrigir. Não existe o trabalho perfeito, né? Então alguém vai corrigir, vai Valdeir, você errou nisso. Valdeir, onde é que está a sua referência disso? Está baseado em quê? Então eu vou dizer assim, foi um lapso, acontece, entendeu? E eu vou corrigir. Mas seria muito bom que alguém tivesse lido e falado comigo antes, talvez o orientador, o orientador, e falado comigo, rapaz, aqui está muito legal, mas está faltando uma base teórica para essa afirmação sua, ou uma construção com base na sua pesquisa, no seu estudo. Cite alguma coisa que construa isso. É melhor do que eu chegar na banca e a banca me dizer, está baseado em quê? Ok? Então, eu estou apresentando isso para você com muito boa vontade, bom coração. Não sou o super especializado nisso, porque há professores de metodologia específicos, né, que estudaram para isso e fizeram todas as suas concentrações, né, de pós-graduação nisso. Não é o meu caso, eu sou um pesquisador, um professor que está dando para você a experiência e a participação que eu tenho, né, como corretor nisso no nosso grupo de trabalho, no Centro de Estudos Avançados de Emissões e em outras faculdades e institutos. Né? Estou passando a minha experiência para que você possa fazer um bom trabalho. Né? E por isso que eu estou dizendo desde o início.
mas nós vamos continuar, vamos construir mais coisas, né? E vamos chegar a bom termo. Eu não queria que os vídeos ficassem longos e nem falar muito, né? Quero mais a sua produção. Mas eu queria deixar essas dicas para você. Eu espero que seja útil, né? Bem, Valdeir Contaifer, falando aqui com você, continuando a falar nessas aulas de metodologia, com foco na pós-graduação, no mestrado, que é para onde eu estou trabalhando e fazendo esses estudos que vão servir para os alunos que vão ter essa disciplina online. As outras são presenciais, mas essa é online, né? Então eu agradeço a você. Obrigado.